água, Senhor. Ai, meu Deus. Nossa, faz uma porta. Ai, meu Deus do céu. Aí. Galera. Então deu pau geral lá naquela parada. Entrando água podre, né? Cosme, se a pauta é cena que se repete, eu arrisco dizer que a cena está pior do que jamais se viu. A gente está aqui numa pequena ilha de areia que desceu aqui da rua que fica em frente à emissora onde a gente trabalha. Eu estou aqui com o Roberto, esse carro aqui é do Roberto. Roberto, você estava vindo aqui, descendo a Pacheco Leão? Descendo a Pacheco Leão, a correnteza começou a me arrastar, eu me assustei, consegui embicar para cá, a correnteza trouxe o carro para cá, eu abri a porta, consegui sair, a correnteza já virou o carro 2 vezes. Roberto, eu te agradeço, pode se abrigar ali da chuva que agora há pouco eu entrei no jornal na edição das 6, no finzinho da edição das 6, disse para a Leilane que a chuva parecia que estava diminuindo, só que está voltando a apertar nesse momento. Eu preciso mostrar para vocês algumas imagens. Como a chuva diminuiu, a gente conseguiu descer a rua que eu não estava conseguindo nem pisar antes, tá? Ela está coberta de areia e pedra para todo lado. Coutinho vai mostrar para vocês. Os carros a todo momento disparam os alarmes. E vem para cá, Coutinho. Olha só, esses são os pedregulhos que desceram aqui da rua. Tá cheio de pedregulhos aqui pelo caminho. E eu queria mostrar só as imagens dos carros que estão aqui amontoados para vocês verem a força da água que desceu durante a chuva. Como a gente está aqui nessa rua que é uma ladeira, e todas as ruas aqui para cima são ladeira, a água vem descendo com muita força. Isso aqui era só correnteza. Agora a gente já consegue andar por aqui. Mas olha as imagens dos para-choques dos carros. Há quanto tempo que a senhora está aqui? 6h10. Já liguei para o bombeiro, Defesa Civil, o carro ali boiou. E o que estão falando para a senhora? Diz que é para a gente esperar. Eu pedi para deslocar uma equipe da 7 Rio para botar o trânsito lá por cima. Nós estamos parados. Isso aqui já encheu até aqui com a ajuda do segurança dali. Entrou água no carro aí, Não entrou não, mas eu tive que vir para trás com a ajuda do segurança da cabine. Eu estou com uma idosa de 89 anos, um ônibus ali atrás cheio de crianças. A prefeitura não teve a decência de mandar uma equipe da 7 Rio para orientar o trânsito. Era só fechar ali a Corcovado, botar lá por cima e desviar, mas eles deixaram a gente aqui. E agora, olha isso, eu nunca vi isso, eu estou desde 6h10 aqui, com ela e com a minha filha. Meu nome é Adriana Batista. Adriana, te agradeço pelas informações. Muito obrigada e muito obrigada ao segurança dali da cabine que nos ajudou. Segurança da emissora. A gente está tentando ajudar essas pessoas, passar o recado à Prefeitura do Rio de Janeiro e à Defesa Civil. Isso está acontecendo no Jardim Botânico. A gente sabe que 35 sirenes já foram acionadas em 19 comunidades em diversas áreas do Rio de Janeiro. Mas eu quero só mostrar, a gente tem um ônibus escolar aqui parado e eu queria mostrar para vocês o para-choque dos carros. Vem por aqui, Coutinho, que aqui dá para passar. Para vocês verem a força da água que desceu já por aqui. Só um minutinho que a gente tem que... É uma operação de guerra para tentar salvar a câmera para poder mostrar isso para vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui o para-choque dos carros, como é que tá. Tá tudo sendo arrancado pela força da água. Quem tem carro mais alto tá conseguindo se proteger mais um pouco. Você estava indo ajudar alguém? Tava tirando ali umas pedras que estavam ali atrás do carro e amassando meu para-choque, porque com a pressão da água estava descendo tudo. Carros e pedras? Carros e pedras. Você está aqui parado há quanto tempo? Mais ou menos 2 horas. 2 horas. Teve gente que conseguiu, que ousou escapar
pela rua. A chuva está apertando cada vez mais, gente. Isso aqui com certeza vai virar mais uma vez uma corredeira. Não tem a menor dúvida. A gente vê esse outro escolar aqui, ó, pressionando o carro. Eu vou voltar com vocês a qualquer momento, quando a gente tiver outras informações, a gente volta. Muita gente tentando se abrigar dessa chuva que não tem previsão de terminar, de acordo com a Defesa Civil. Pelas próximas horas ainda vai chover de moderado a forte no Rio de Janeiro. Exatamente, Marcelo. Boa noite para você, para quem acompanha o Globo News em Pauta. Aqui no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, a situação não é muito diferente da que a Cecília mostrou no Jardim Botânico, não. A rua vira calçada por onde dá, trabalhadores aqui passando, olha, na nossa direita, correndo, tentando ir para casa, todo mundo passando, tentando ver por onde dá para passar. Ó, a gente está vendo essa pessoa de terno aqui passando, motos na contramão, porque há bolsões d'água por toda a cidade do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio. Muitos bolsões em muitos pontos, a Lagoa Rodrigo de Freitas também com pontos de alagamento. Olha aqui, vira um rio a rua. Aqui em Botafogo, na zona sul do Rio. Milton de Oliveira está mostrando para vocês. As pessoas também tentam se abrigar e aguardar. O que as pessoas podem fazer de melhor justamente agora, Marcelo, é isso. É esperar num local seguro, num local onde não haja perigo. Essa, inclusive, é a orientação da Prefeitura do Rio, que reforça que o município do Rio está em estágio de atenção, que é o segundo estágio de 3 níveis numa escala que mostra a possibilidade de chuva moderada e ocasionalmente forte. No momento, chuvisca aqui em Botafogo, mas como a Cecília disse, vai e volta. A gente tem uma imagem para mostrar, olha como é que ficou a portaria desse prédio na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. A gente tem umas imagens para mostrar justamente a força da água, virou um rio, uma cachoeira se formou na portaria desse prédio. E na zona norte do Rio de Janeiro, o rio Maracanã também transbordou. Ao todo, 35 sirenes foram acionadas em 19 comunidades e em várias regiões da cidade. A situação é de muita preocupação, portanto, dos cariocas que encontram mais uma vez essa cena na rotina por conta das fortes chuvas que atingem a cidade, Marcelo. Oi, Marcelo, isso aqui é um microcosmo, como disse a Mônica, do que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, que deve ser muito sério nesse momento. Isso aqui é um restaurante que fica aqui em frente à TV. O deck aqui do restaurante foi completamente levantado pela força da água. Ali dentro do restaurante entrou terra e tudo ali dentro. A gente está vendo terra, areia, pedra, levantou tudo que tinha dentro do restaurante. Tinha um pequeno murinho que dividia o restaurante do prédio que fica ao lado do condomínio. Esse murinho também desabou, também caiu. É muito importante destacar isso que a Mônica disse, Marcelo. É um microcosmo do que pode estar acontecendo nas comunidades. Eu tô vendo uma realidade aqui da zona sul do Rio de Janeiro. E comunidades aqui da zona sul tiveram sirenes ativadas. Eu só queria mostrar mais uma coisa, também para mostrar a força da água. Como isso aqui é uma ladeira e a gente sempre lembra das comunidades, que são morros. Olha só, a força da água, o problema é que a chuva voltou a apertar muito, tá? Mas a força da água, Coutinho, se você consegue fechar ali, levantou, a gente não consegue ver mais porque já tem muita água de novo, mas levantou a traseira daquele carro preto ali. Ali embaixo daquele carro tá cheio de pedra e areia. Ele tá, na verdade, embicado para frente, mas a gente não consegue mais ver isso porque a água voltou a aumentar muito de volume e já cobre essa parte ali do carro, Marcelo. Mas é relevante destacar, isso aqui é uma ladeira, uma rua, uma pequena ladeira. Imagina o que pode estar acontecendo nas comunidades do Rio. Cecília, obrigado. Qualquer coisa você chama a gente, por favor, se proteja aí você e o Coutinho dessa chuva forte. A gente continua com umas imagens ao vivo. Deixa eu ir para o camarote. Como a Cecília falou, camarote. Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro. Você tem chuvas históricas no Rio de Janeiro, você pegar... e na região serrana, com muitas mortes, com estragos, mesmo na cidade do Rio de Janeiro, você tem de tempos em tempos. A outra questão é que isso é muito triste, porque você acaba atingindo ali uma metrópole como é o Rio de Janeiro. Então, eu fico imaginando, eu me lembro quando eu comecei lá nos anos 90, no iníciozinho dos anos 90, como
como repórter, eu cobria muita madrugada. E quando chovia, eu sabia nas ruas do Recife, nas regiões que tem, nos bairros mais periféricos de morro, sabia que ia acontecer sempre uma tragédia, porque a situação era dramática. Você tinha ali, sempre tinha, havia um número elevado de mortes. Por quê? Porque naquela época a cidade ainda era mais despreparada. O que a gente espera é que a cidade esteja mais preparada ao longo desses últimos anos, Recife, Rio de Janeiro, enfim, todas essas grandes cidades brasileiras. Mas a gente vê que ainda falta muito a ser feito, muito mesmo. É a questão da administração, o que fazer para minimizar quando tiver um evento desse. E quando tem um evento desse, qual a reação do poder público? Aí a Andréa coloca muito bem, você tem uma espécie de paralisia, apagão da Prefeitura do Rio de Janeiro, então, para ajudar inclusive no trânsito. Então, são duas questões, né, Marcelo? Você tem, de fato, a força da natureza num momento como esse, que é uma força avassaladora, né, e assusta todo mundo fica muito assustado e impactado com isso, o transtorno é monumental. E aí você tem também, olha, a gente está vendo as cenas do metrô, agora há pouco, né? Imagina quem está dependendo, eu acho que é metrô, né? Me parece que seja um metrô. E você fica completamente ilhado, né? Eu já me lembro de estar andando no Rio de Janeiro, de estar num lugar e não conseguir sair por causa de um temporal, mas acho que nada parecido com isso. Camarote, esse é o metrô de Cantagalo, em Copacabana, você tinha toda a razão. Olha aí, o metrô de Cantagalo, ali aquela região de Copacabana eu conheço bem, muito bem. Zona Sul também, né? Zona Sul, e imagina ali, que é uma região bem estruturada, você está sofrendo isso, eu fico imaginando na periferia, nos morros principalmente, ali Cantagalo você tem, ali próximo você tem comunidades, então é desesperador você estar numa situação dessa, principalmente quando não existe um preparo antes da cidade e ainda quando existe uma ausência numa situação dessa, você tem um apagão na cidade. Pontual, você... Não é para minha família que está no Rio, meus amigos, toda a população do Rio, especialmente quem vive nessas comunidades tão expostas. Meu Deus, proteja essa gente, porque realmente é inacreditável. Eu trabalhei aí na Globo, no Jardim Botânico, 25 anos, até 96, quando eu vim para cá. Eu nunca vi nada parecido. Eu vi muita enchente, mas nada chegava perto do que eu estou vendo hoje. Gente, isso é uma loucura. Agora, é no mundo inteiro. O mundo inteiro está passando por isso. Ontem mesmo teve uma inundação sem precedentes no Irã, matou 70 pessoas. Todo dia agora está tendo inundação em tudo que é canto, porque a gente sabe, a atmosfera está esquentando. Mal começou. A gente está com 1 grau Celsius, 1,1 acima da temperatura que existia até o início da era industrial. Vai subir para 1,5 e depois para 2 e depois para mais até o fim do século. O que vai acontecer? As tempestades vão ficar cada vez maiores, né? Vai cada vez cair mais chuva. Nos lugares onde chove muito, nos lugares onde é seco, vai ficar mais seco. O que vai ser do Rio? A cidade tem que estar preparada para um negócio desse, vai ficar muito pior. Não dá, gente. Olha que loucura. Pontual, você sabe que a Ana Paula Araújo está nos lembrando aqui nas redes sociais. Ela fala o seguinte, ó, pessoal do Em Pauta, aqui em São Paulo está chovendo forte todo dia também, assim como no Rio de Janeiro. Boa lembrança dela, a gente teve chuva forte no fim de semana. Deixa eu chamar mais uma vez a Cecília Flesch, que ela tem outras informações. Por favor, Cecília. Marcela, só quero que vocês vejam essa imagem. A gente está lembrando, Jardim Botânico, Zona Sul, área nobre do Rio de Janeiro. Essa é a garagem de um prédio. Opa, caiu o guarda-chuva na frente da câmera do Coutinho, mas olha aí. Essa é a garagem de um prédio. Para vocês terem noção aí da água que desceu, que está descendo aqui das ruas do Jardim Botânico. A garagem está completamente inundada, diversos carros provavelmente se perderam aí por conta desse alagamento. Coutinho, eu estou tentando chamar ele, que ele está um pouquinho distante de mim, só para vocês verem aqui a situação dos carros que foram abandonados. Coutinho, olha só, mostra os carros aqui, ó. Olha os carros.
que estão aqui, que foram abandonados, parece que lá para cima, a rua Lopes Quintas, que é a outra rua do quarteirão onde a gente estava, está completamente sem luz. Tá? Não tem nenhuma luz ali, a gente só vê farol de carro aceso e aqui tem vários carros que estão se amontoando. Aqueles paralelepípedos que a gente viu no meio da rua, a gente viu agora há pouco de onde eles se desprenderam. É uma partezinha mais alta da rua e que com a força da água, qualquer parte mais alta, a água está batendo nos paralelepípedos e arrastando eles. E aqui a situação é essa, aquela garagem completamente inundada, muitos paralelepípedos debaixo dos carros, a chuva voltou a apertar, está muito mais forte e muito carro amontoado e pedaço de árvore, pedra, galho pelo caminho. Obrigado, Cecília. Como combinado, em primeiro lugar você se protege, você é o Coutinho, e em segundo, se tiver qualquer informação, chama a gente aqui. A gente fala ainda ao longo do jornal sobre esse temporal que atinge e paralisa boa parte do Rio de Janeiro. Acabar a luz em toda a extensão, mas vocês estão vendo que o asfalto cedeu completamente aqui nesse trecho da rua. E aí a gente já começa a se indagar sobre outras coisas na cidade do Rio de Janeiro, como por exemplo a qualidade do asfalto. Olha só, olha aqui, os carros estão completamente empenados. E só destacar, todos esses carros que vocês estão vendo amontoados aqui, eles estavam lá no alto da rua e eles vieram sendo arrastados aqui. Coutinho, mostra a roda desse carro aqui, ó, completamente empenada dentro do buraco. Todos esses carros que vocês veem aqui amontoados, eles vieram descendo a rua só com a força d'água. Olha aqui, Coutinho, mostra aqui, ó, a roda desse carro. Mais uma vez, pedaço de asfalto. A gente já não está falando mais só de paralelepípedo, a gente está falando de pedaço de asfalto que o carro veio junto com um pedaço de asfalto até bater nessa árvore aqui. A chuva fica entre moderada e forte o tempo inteiro. E só para vocês terem noção, em 4 horas, segundo o informe aqui da Defesa Civil do Rio de Janeiro, em 4 horas choveu aqui no bairro do Jardim Botânico 155 milímetros. Para vocês terem dimensão, a cada 1 litro, 1 milímetro equivale a 1 litro de água acumulada em 1 metro quadrado. Portanto, a gente teve aqui na região do Jardim Botânico, onde vocês estão vendo essas imagens agora, 155 litros de água acumulada em 1 metro quadrado. Choveu 14% a mais do que o volume de chuva esperado para todo o mês de abril em 4 horas de chuva entre 3h50 da tarde e 7h50. Só para lembrar vocês, a previsão é de que chova ainda mais no Rio de Janeiro, de chuva moderada, forte, como essa que a gente está presenciando aqui. Agora, as pessoas tentam sair de onde elas estão, elas tentam caminhar, mas só que elas se deparam com muita destruição e elas voltam a se abrigar aonde elas podem. A gente vai seguir acompanhando a situação aqui em volta, Marcelo, e quando a gente tiver mais imagens impressionantes para mostrar para vocês, que é o que dá nesse momento, e também informações relevantes, a gente volta a entrar em contato. Mais asfalto aqui. Obrigado, Cecília. A Cecília trouxe aí informações sobre o quanto choveu no Jardim Botânico. Eu estou aqui no Twitter do Centro de Operações do Rio de Janeiro, que fala aqui, isso há 19 minutos eles postaram, chuva forte nas estações Alto da Boa Vista, 28,8 milímetros, Rocinha, 21,6, Vidigal, 20,2, Barra Centro, 12 milímetros. Aí tem Copacabana, tem Barra, tem outros bairros, então, dizendo aqui que tem trânsito lento em boa parte do Rio de Janeiro. É preciso ter muita atenção para circular nessas vias, e onde mais choveu foi nessas regiões que eu acabo de falar, como aqui no Jardim Botânico, onde a gente vê a Cecília com essas imagens ao vivo, mostrando essa aguaceira toda que não para. Ô, Mônica, naquela outra chuva mais forte, lá no início do ano, aí o pessoal tentando tentando atravessar a rua, a gente aqui estava nessa região mesmo, demorou em média 3, 4 horas para ir embora. Só por volta das 2 da madrugada é que os carros começaram a circular nessa região, tamanha quantidade de água que havia nas ruas.
Eu me lembro de ficar acompanhando pela televisão, pela internet, o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Fiquei super preocupada, porque a gente conhece, tem tantos amigos, pessoas, eu mesmo tenho um amor enorme pelo Rio de Janeiro, a cidade do meu filho. Então, você fica ali preocupado pelo inusitado das imagens, né? Porque a quantidade de água era tão grande que você falava, nossa, o mundo vai Mônica, acabar. olha essa imagem ao vivo aí, ó. Você tá Vai vir vendo? tudo abaixo. Olha Tô só, vendo, agora o asfalto. A calçada foi levada pela água e os carros, olha o carro todo amassado. Essa imagem é ao vivo. O Coutinho continua, ele está no lado da Cecília. Ele continua mostrando a imagem para a gente. Olha o estado desse carro. É um prejuízo enorme para as pessoas. Normalmente, esses sinistros nem são cobertos pelo seguro, né? Porque são acidentes naturais. O susto que as pessoas têm, depois a tentativa de sair andando. Perigo, porque agora você já não sabe onde tem buraco, de onde vem a enxurrada, para onde você pode ser levado. Até procurar o lugar para se abrigar é complicado nessas horas, né? A gente vê esses edifícios todos gradeados, é difícil de você procurar um lugar para se proteger. Poxa, solidariedade aos cariocas que estão passando por essa tormenta, né? E esse tormento pessoal de não conseguir chegar em casa ou de ver os seus bens sendo arrastados. Ô, André, isso se não houver tragédia, né? Olha, o túnel Rebouças, que liga a Zona Sul à Zona Norte da cidade, ele está fechado no sentido Zona Sul, por causa desse alagamento na Lagoa. Isso na Borges de Medeiros, Epitácio Pessoa, está tudo alagado. Essa informação acaba de chegar, a Cabelo me passou agora no ponto, então quem está nessa região do Rio de Janeiro, fique alerta. O que eu ia falar com você, André, é que a gente vai ver uma mudança de hábito no Rio de Janeiro. Olha a garagem aí que o Coutinho está mostrando. Em São Paulo, a pessoa faz o seguro do carro e já preocupa que pode alagar e a enchente levar. No Rio de Janeiro, até então, não se tinha essa preocupação. Eu falo até então, porque olha a imagem do carro, Andréia. Olha isso, dentro de casa. A Mônica estava falando de procurar um lugar para se abrigar, né, Mônica? Dentro do prédio. E também um pouco antes a Cecília e o Coutinho mostraram imagens no primeiro bloco aqui, acho que era de um restaurante, de uma lanchonete também, que tinha subido o deck, né? A chuva tinha levantado o deck. Quer dizer, a pessoa não tem nem para onde ir. É muito complicado. Bom, então eu vi que você fez sinal para falar, por favor. É que não dá mais para chamar isso de desastre natural. Esse é o novo clima da Terra, que nós criamos, a humanidade criou, com a queima absurda de combustíveis fósseis, que continua e que vai ficar pior. E não é mais a natureza. Esse é o clima que nós criamos, é a Terra que nós criamos e agora estamos pagando o preço, né? A gente trouxe as informações aqui do túnel fechado, agora estou lendo também que a Avenida Brasil, linha vermelha, trânsito bastante complicado, muita retenção por causa dessa chuvarada que cai sobre o Rio de Janeiro. Gerson Camarote, a vida do carioca agora à noite não está fácil. Deixa eu antes chamar você, Camarote, por favor, me permita chamar a Cecília mais uma vez. Oi, Cecília. Para vocês, ó, é daqui que se desprenderam todos os paralelepípedos, tá vendo? Isso aqui era uma extensão da rua que vem lá de cima, muita gente estaciona por aqui nessa região e todo esse paralelepípedo aqui se desprendeu com a força da água. E eram esses pedaços de paralelepípedo aqui, que obviamente estavam firmemente presos, como eu disse, muita gente estaciona aqui diariamente, é que foi lá para baixo. Mostra ali, Coutinho. Olha ali, o amontoado de paralelepípedo que está lá na frente. Ali, ó. Olha lá. A chuva deu uma abrandada novamente, tá igual estava no início do jornal, perdão, no final da edição das 6, ela voltou a dar uma abrandada agora, mas a previsão é que possa voltar a ficar forte. E agora as pessoas estão, como eu disse, saindo de casa, querendo ver o que está acontecendo. Agora essa é uma situação muito complicada, porque até você remover toda essa pedra, todo esse entulho e a areia que está lá na frente, vai ser muito complicado, vai ser um trabalho bem difícil aqui nessa região. Ô Cecília, essa imagem parece uma cena de um terremoto, de uma guerra. Os carros estão cercados pelos paralelepípedos. Olha ali o que aconteceu. O carro está na calçada, provavelmente foi levado pela água, os outros estão cercados. Ô Camarote, você imagina o trabalho que se vai ter. Olha o que a Cecília está mostrando, as pedras, pedaço de asfalto, ó, olha aqui, parou ó, ali na pedaço roda. De madeira
pedaço de asfalto e paralelepípedo, tá vendo? Isso aqui é pedaço de madeira que se desprendeu de algum lugar, alguma grade, alguma coisa, asfalto e um paralelepípedo aqui. Cecília, essa rua está tomada de carro. Os carros estão atravessados até em sentido opostos. Aí mostra pra gente, está do lado de um ônibus? Não, é um carro, Aqui são só carros e muitos deles vieram sendo empurrados pela força da chuva. Pelo menos agora a chuva está bem mais fraca, viu, Marcelo? Por isso que a gente está vendo essa correnteza bem mais fraca do que ela já foi mais cedo. Mas o rastro de destruição é absurdo. Como a chuva caiu mais intensamente na hora da saída de escola, a gente viu muita van escolar com criança, inclusive. Bom, vamos só reafirmar, até agora a gente não tem, graças a Deus, nenhuma notícia, né, de vítimas dessa chuva. Mas, Cecília, eu vou passar um recado para você da Érica Araújo, que pelo Twitter fala o seguinte: por favor, pede para a Cecília tomar cuidado com a chuva e com a correnteza. Ela está tomando cuidado sim, está usando a bota, equipamento ali apropriado para a chuva e, obviamente, que a segurança dela em primeiro lugar, mas ela está conseguindo nos transmitir com segurança. A gente tem informação da Infraero, que os aeroportos Santos Dumont e Galeão estão operando normalmente, apesar do temporal. Vamos lembrar que quando tem nevoeiro, por exemplo, o Santos Dumont fecha facilmente pela manhã. Sorte que essa chuva não fechou o aeroporto, mas esse pessoal aqui do Jardim Botânico, o Marote vai ter muito trabalho para pegar esse carro, a prefeitura para limpar as ruas, sem contar o prejuízo no bolso do cidadão, né? Eu fico imaginando. Quem tem um carro que está aí, que está todo destruído o carro, muitas vezes pode dar até perda total, né, Marcelo? Não, é dramático. Eu estou extremamente assustado com essas imagens, né? Você parece que está ali num filme, né? Em algo assim assustador, que teve ali um furacão, uma coisa que a gente não está acostumado a ver com frequência aqui em terras brasileiras. Mostra a força que foi essa tempestade aí no Rio de Janeiro. E as consequências a gente está vendo, né? Prejuízo, você vai ter problema ali, que tudo vai ter que, além do custo individual de cada pessoa que tiver aí com um veículo, por exemplo, atingido, ou a casa atingida, ou o edifício ali atingido, você vai ter que aí ter uma reconstrução das ruas, enfim, é algo assustador, assustador. É exatamente isso, Camarote, porque pelo que a gente está vendo ali, a força da água, ela levantou o asfalto e as pedras que havia embaixo, por isso levou tudo por diante. Vai lá, Pontual. Eu tenho uma pergunta, você falou que soaram 35 sirenes em 19 comunidades do Rio. O que acontece quando soa essa sirene? O que os moradores fazem? Pontual, você sabe que eu sou novato no Rio de Janeiro, né? Tem 3 meses por aqui, mas pela minha pouca experiência, é para que eles fiquem em estado de alerta, né? Porque eles sabem que é preciso ir para lugares seguros, porque a prefeitura indica, faz esses treinamentos e diz assim: quando soar essa sirene, vocês precisam sair dessas áreas de risco e ir para uma região segura. Por mais que a gente saiba que esse temporal não atingiu muito as regiões mais pobres, vamos dizer assim, as sirenes soaram como alerta. Mas quando ela soa, esse é o objetivo: sai de casa e vai para uma área segura. Cada comunidade tem os seus pontos definidos para onde ir, onde o morador deve se deslocar num momento como esse. Então, é um alerta, né? E a gente lembra, até a Camila Tonin está me lembrando aqui no ponto, que os líderes comunitários, eles são treinados para isso. Eles recebem mensagens por SMS, há todo um trabalho ali para que, se a população entrar em risco, aí esses agentes comunitários, líderes comunitários, eles percorrem as casas, acionam os seus vizinhos para que todo mundo possa ir para uma região segura. Com a ajuda da Camila, espero ter respondido a sua pergunta, Pontual. E uma última, para complementar. Eles só podem voltar para cá depois que a Defesa Civil disser: não tem mais risco, voltem para casa. Enquanto tiver essa questão do alerta, eles devem ficar na rua. Camila Tonin, eu volto a falar de chuva ou sigo com o jornal? Vamos seguir com o jornal, então. Daqui a pouco a gente volta a falar de chuva. Essa imagem é ao vivo da Zona Sul do Rio de Janeiro. Jardim Botânico, Cecília Fresh está na rua, junto com o Coutinho. E qualquer coisa eles voltam a nos chamar. Por enquanto, muita chuva forte, muito prejuízo, mas graças a Deus
Oi, Marcelo. Boa noite novamente. A gente estava tentando chegar à Avenida Niemeyer, um ponto importante também de ligação aqui do Rio de Janeiro, que está interditada por conta da forte chuva. E, ó, a chuva não para de cair, voltou a chover forte aqui no bairro do Maitá, porque a gente está ilhado. Pela Jardim Botânico, para quem conhece o Rio de Janeiro, não passa carro. E por aqui, por dentro, também está tudo alagado, tem transbordamento de rio. Dá para mostrar ali atrás o viaduto da saída do túnel Rebouças, outra importante via de ligação aqui do Rio de Janeiro. O Milton Oliveira está mostrando a quantidade de carros que ficou parada, que não consegue passar por aqui. Agora eu vou pedir para ele chegar aqui para o lado, porque o Alexandre está com o carro dele ilhado também. Seu carro ficou parado ali na água, Alexandre, o que aconteceu? Ficou, eu tentei subir no meio-fio para ficar um pouco mais alto, né? Mas infelizmente a água começou a entrar pela porta, aí eu resolvi ligar para o bombeiro. O bombeiro falou que era melhor sair do carro, que era mais seguro. Aí eu tentei forçar a porta não estava abrindo. Aí eu conversei com ele e falou, não, Alexandre, força a porta porque é melhor você sair do carro, é mais seguro. Há quanto tempo aqui você? Umas 2 horas ou mais. Obrigado, Alexandre. A gente volta a falar que a chuva é forte aqui no Rio de Janeiro e olha, o município do Rio de Janeiro entrou em estágio de crise, o terceiro de 3 níveis aqui de situação de calamidade justamente por conta dessa chuva. Portanto, o Rio de Janeiro em estágio de crise, o terceiro de 3 níveis de preocupação aí. A orientação da prefeitura é de que os cariocas permaneçam, assim como Alexandre, em locais abrigados e não tentem enfrentar a chuva, como a gente está vendo aí, as pessoas passando no desespero, muitos motoristas tentando passar por aqui, pela rua completamente alagada. Essa não é a orientação, inclusive porque alguns que tentam acabam parando no meio do caminho. A gente vê os carros aí parados em situação preocupante para todo mundo por aqui, Marcelo. Ricardo Abreu, muito obrigado pelas informações. Falando também do Rio de Janeiro, para você serve o nosso mesmo pedido para Cecília, né? Se proteja, qualquer coisa, chama a gente aqui.